Olá, queridas amigas e queridos amigos do meu Diálogo Aberto com André Marinho. É um prazer muito grande estar aqui gravando esse vídeo porque eu tenho uma notícia para dar para vocês que o nosso canal completou hoje 3.000 inscritos. E eu me senti na necessidade de gravar esse vídeo para agradecer a essas 3.000 pessoas que estão aqui no meu canal, acompanhando o meu trabalho. Há vários meses nós temos esse canal. Pode parecer um número pequeno perto de muitos canais que tem no YouTube, mas para mim é um número muito significativo. E de um modo geral, eu tenho recebido sempre respostas muito positivas das pessoas com relação aos conteúdos que nós colocamos aqui. Então, esses 3.000 números é um símbolo, é uma marca, é uma plateia, é uma audiência significativa. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui compartilhando e sempre mandando mensagens positivas para mim em cada vídeo e ao mesmo tempo também sempre curtindo e compartilhando os vídeos. Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar aqui nesse vídeo, começar falando desse vídeo, né, sobre essa marca. O segundo ponto que eu gostaria é que eu fiquei algumas semanas, né, talvez uns 2 meses sem gravar vídeo. O último vídeo que eu gravei foi um vídeo que gerou uma reação de comentários muito diferente da maioria dos comentários assim muito interessantes. Eu vou ler alguns aqui para vocês, é minha proposta hoje, que foi um vídeo sobre o Brasil, um país crucificado, né? Eu fiquei durante um tempo, eu dou aulas, né? Estou dando atualmente uma aula particular para um grupo sobre o Apocalipse, estou dando uma aula sobre a história do cristianismo, baseado numa análise exegética, histórico-crítica de Atos dos Apóstolos. Então eu continuo, né, ativamente com alguns grupos, mas eu fiquei um pouco calado aqui do grande público, né, dessa comunicação mais ampla, e falei nesse vídeo anterior, né, Brasil, um país crucificado, que eu estava muito impressionado, muito assustado, muito reflexivo também com relação a todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo no Brasil. Eu sou um professor e sou um comunicador e eu não gosto de me expressar por meio de 2 ou 3 frases no Instagram. Não consigo, não é da minha natureza. Eu sou uma pessoa reflexiva, eu sou uma pessoa que preciso me aprofundar mais e tentar ver pontos de vistas diferentes. Então, até mesmo manifestações políticas, eu sou muito cuidadoso para fazer manifestações políticas, porque eu compreendo que as situações são mais complexas do que 1 ou 2 frases podem representar. Embora muitas vezes a gente tenha que falar por meio de 1 ou 2 frases. Eu entendo esse paradoxo e essa situação que nós vivemos presentemente na nossa sociedade. E foi por isso que eu gravei aquele vídeo Brasil, um país crucificado, porque já que nesse nosso canal aqui nós falamos tanto sobre as religiões, e eu tenho um livro que muitos de vocês conhecem, eu acho que essa analogia, Brasil, um país crucificado, é uma analogia que para mim fez sentido. Eu acho que sim, o Brasil é um país crucificado, e ele não é crucificado pelo coronavírus. O coronavírus é uma situação que nós estamos vivendo mundialmente, que nós temos que enfrentar, que nós temos que saber lidar, que nos impõe questões éticas complexas e novas. Mas eu digo que é crucificado porque eu acho que há todo um despreparo, um descaso, um desrespeito e talvez a palavra melhor seja uma desumanização das autoridades políticas com relação ao que está acontecendo no Brasil. A resposta que nós estamos tendo é uma resposta, não sei, há um quê de sádico, há um quê de perverso, há um quê
há um projeto político por trás disso. A mim me desagrada profundamente. Eu acho que todos aqui, os que já acompanham meu canal, sabem da minha profunda desaprovação pelo atual presidente da República. E lidar com tudo isso tem sido muito difícil, né? Eu acho que para todos nós, porque ao nos posicionarmos, como eu estou me posicionando aqui nesse vídeo, por exemplo, hoje, existe logo aqueles que estão prontos para tirar pedras, né? Para te reduzir. Ah, você então é um esquerdista. Sabe-se lá o que a pessoa quer dizer por esquerdista. Ah, você então é um anti-Brasil. Ah, você então... Sabe, esse tipo de redução é uma redução assim que não tem a ver com o espírito nem aqui do nosso canal, né? Como eu dizia, eu gosto de pensar, eu gosto de refletir, eu gosto de elaborar as ideias, não gosto de reduções extremistas como essas. E se eu digo que eu acho que o Brasil é um país que foi e está sendo crucificado, eu digo isso baseado em muita reflexão, em muito estudo, em muita seriedade ao afirmar isso, em muita responsabilidade. Eu não sou uma pessoa irresponsável para dizer o que eu penso. O que eu penso é algo que... O que eu exponho publicamente é algo que passou por uma análise muito séria. Eu tenho muita seriedade ao me comunicar e ao dizer o que eu penso. Então, eu acho que esse vídeo que eu tinha feito, Brasil, um país crucificado, foi um desabafo, nem foi um vídeo político, nem foi um vídeo teórico profundo sobre esse assunto. Poderia ser, a gente poderia tentar entrar nesse assunto, mas eu não quis entrar, né? Eu quis apenas, inclusive, ressaltar o quanto nós, intelectuais, pensadores, porque eu me sinto intelectual, eu sou uma pessoa que eu estou cercado de tudo que é livro em torno de mim o tempo todo. Sou uma pessoa que vivo para pensar, vivo pensando, vivo estudando, vivo escrevendo, vivo preocupado com o destino humano, né, com o meu destino pessoal também. Então, minhas opiniões não são opiniões por causa do Twitter, né? Não apenas por causa do Twitter, é claro que isso influencia também. Então, eu queria dizer isso, sabe? Aquele vídeo foi um vídeo de uma confissão mesmo, né? de uma colocação, porque dentre uma das tragédias que estão acontecendo no Brasil é o desrespeito ao pensamento, o desrespeito à valorização, né, da reflexão. Nós vimos agora a situação do caso da menina que sofreu estupros e contínuos durante muitos anos, menina de 10 anos de idade, e a reação que houve na nossa sociedade é uma reação assustadora para mim. E aqui eu não estou falando sobre o tema do aborto, eu estou dizendo sobre a super simplificação do debate. Estava até conversando com uma amiga minha e falando para ela o quanto eu acho que, se nós abordarmos esse assunto da maneira que deveríamos abordar, ou acho que poderíamos abordar, né, nós teríamos que entrar nem um seminário inteiro, nem um dia inteiro de debates, de fala, seria suficiente, porque é um tema que envolve religião, instituições religiosas, conceito de Estado laico, o que é uma situação jurídica de um menor de idade, o que o direito penal prevê, ou como o direito penal elabora conceitos como esse, questões éticas, questões das redes sociais, uso ideológico de toda essa circunstância, debates dentro da medicina, aspectos fundamentalistas que entram dentro desse assunto, quer dizer, solidariedade. Só aí eu falei 11 tópicos que poderíamos debater sobre esse assunto. Quer dizer, não vai ser com uma mensagem dizendo sou contra ou sou a favor do aborto que nós vamos conseguir dar conta de um tema como esse. E isso é nosso papel, né? Nós que somos estudiosos, que somos intelectuais, que
escrevemos, que pensamos. É difícil para nós, mas é um trabalho que a gente faz de mostrar que as coisas não são super simplificadas num sim ou num não. Não adianta dizer sou a favor da vida ou sou contra a vida. Isso não existe. Quer dizer, no sentido absoluto, frases absolutas como essa não dão conta da problemática dessa situação, como não dão conta da problemática da situação que nós estamos vivendo no Brasil, né? E no mundo. A problemática da situação, da linguagem, de como nós nos entendemos, de como nós nos expressamos, né? Do que nós sentimos, de como nós entendemos toda essa coletividade que nós estamos vivendo. Então, eu sou contra esses super reducionismos. Uma pessoa me perguntou, mas você é a favor ou contra o aborto? Né? E aí eu achei interessante a pergunta, porque a pessoa estava colocando o tema de modo absolutista, né? Como se houvesse uma resposta única e definida para esse tema. Isso para mim, na minha opinião, vou pegar um pouco pesado agora, isso demonstra uma falta de estudo, uma falta de conhecimento, uma falta de profundidade, uma falta de reflexão, um fanatismo, porque você não responde a essas questões simplesmente dessa maneira. É sim ou é não. Não responde, né? Ou responde criando esse estado super simplificado e simplório que nós temos na nossa sociedade. Então, a proposta do nosso canal aqui, Diálogo Aberto, é uma proposta de pensamento, é uma proposta de reflexão. Eu não sei quantas pessoas estão interessadas numa reflexão mais séria sobre os assuntos, né? Eu não sei quantas pessoas estão interessadas de fato, né, em pensar fora das suas caixinhas, né, em exercitar o pensamento para além do que está dado, para além do que é óbvio, para além do que está concebido. Não sei. Infelizmente, acho que nós somos minoria no mundo de hoje. Mas fiquei muito satisfeito com as mensagens que eu recebi por conta daquele vídeo, da minha espontânea manifestação. E eu gostaria de ler para vocês os comentários e, junto com esses comentários, responder e falar alguns pontos aqui que eu acho que são importantes para nós. Vou botar o óculos, porque é só ler de óculos. Vamos lá. Acho que é legal a gente fazer isso também nesse vídeo. Faz parte da transparência. Olha, eu só sei lidar com a transparência, assim, em termos de estudo. Eu não sei lidar com o que não é transparente. Eu não sei lidar com o que não é aberto, com o que não é franco. Eu digo às vezes, né, eu acho que isso é uma coisa que é difícil para mim, porque eu dou aulas sobre temas históricos ligados à religião. E é muito difícil para as pessoas que são religiosas elas entenderem que existe um pensamento crítico para além da religião. Elas ficam assustadas, elas ficam, de um modo geral, com medo de perderem a sua fé caso elas sejam questionadas, né? Caso elas percebam que existem contradições dentro daquilo que lhes foi ensinado, ou daquilo que elas concluíram, ou daquilo que elas acreditam e defendem e propagam. Então é sempre um embate difícil e complexo essa relação. E eu acho que é muito interessante, porque há pessoas desses meus alunos, eu vejo isso, né? Muitos deles são pessoas que, apesar de sua fé, eles se arriscam, eles têm uma sede de conhecimento, eles têm um interesse de pensar assim, ok, como é que se pensa esse assunto de uma outra maneira? Como é que se pensa esse assunto numa perspectiva totalmente diferente da perspectiva que eu estou habituado a pensar? E assim, conhecer esta diferença não para eu simplesmente abraçá-la ou simplesmente rejeitá-la, mas para que eu possa enriquecer o meu raciocínio,
o meu pensamento, a minha reflexão, a minha lógica. É muito interessante quando a gente tem alunos dessa maneira. Eu tenho vários deles, estão assistindo aqui esse vídeo, alguns devem estar, e isso é uma coisa que me alegra muito, né? Me alegra muito poder dizer, por exemplo, como eu disse aqui nesse vídeo, né? Para pessoas que são radicalmente contra o aborto, dizer assim, peraí, calma aí, existem umas questões mais complexas do que simplesmente dizer não. Ou o contrário também, pessoas que sejam, que eu também lido com elas, radicalmente a favor do aborto, também dizer, peraí, vamos pensar. E vamos ver o quanto eu que sou homem, que estou num outro lugar, também posso falar desse assunto. Ou não posso, ou posso sim. Quer dizer, é a liberdade do pensamento. É a liberdade para se avaliar. Avaliar não no sentido moral, mas no sentido intelectual. Então, quando eu topo com alunos assim, e com audiência assim, é muito bom. Eu digo novamente, nós somos minoria. Mas talvez não sejamos tão minoria assim, não sei. Mas é bom. Isso alimenta. E os comentários aqui que eu recebi, que eu vou ler para vocês, são comentários muito interessantes. Mas eu quero fazer um outro tópico aqui rapidinho nesse vídeo. Que é o seguinte. Há 2 semanas atrás, mais ou menos 2 semanas, faleceu, quase 2 semanas, faleceu um tio meu, de quem eu gosto muito, Luiz Fernando, meu tio, irmão do meu pai. E esse tio, por que eu vou dizer isso aqui para vocês? Porque tem a ver com isso que a gente está falando. Esse tio, ele era uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa muito inteligente, e quando eu tinha 10 anos de idade, eu digo isso no prefácio do meu livro Quem Foi Jesus? Nós estávamos andando na Cinelândia e ele me disse assim, conversando, porque ele era muito intelectual e gostava muito de... Como eu, né? Como eu sou, né? Gostava muito de elaborar os assuntos e tal. E ele falou assim para mim, André, sei lá o que eu tinha perguntado para ele com 10 anos, mas eu também era muito curioso e muito vivo, assim, nesses assuntos intelectuais já naquela época. Ele falou assim, André, pode ser que Deus não exista. Eu tinha 10 anos de idade e eu fui criado dentro de uma multiplicidade de religiões, né? Fui criado na Umbanda, fui criado, isso quando criança, né? No catolicismo, fui criado com influências espíritas e também com um tio como esse, né? Meu tio e meus avós eram meio ateus e tal, né? Então ele falou, pode ser que Deus não exista. Vocês sabem que eu fiquei 4 dias de cama. Tão chocado com aquela possibilidade. E foi muito bom, sabe? Foi muito estimulante, porque eu acho que a partir dali eu comecei a ver, não, então existe um outro mundo que pensa diferente do que eu estou habituado a pensar, que enxerga as coisas de uma maneira muito diferente da minha maneira ou da minha educação. Isso eu comecei a aprender com 10 anos de idade. É claro que depois eu fui e estudei, né, grandes filósofos, ateus inclusive. Eu tinha uns 18 anos, 19, eu dei muita atenção aos estudos, a críticas sobre Deus dos grandes teóricos, Feuerbach, por exemplo, Marx, Nietzsche, Freud, né, os grandes ateus do século XIX para o século XX na filosofia, no pensamento, e foi muito bom. Quer dizer, isso não me fez vir aqui dizer que Deus não existe, porque eu acho que esse assunto é daqueles assuntos que merecem uma elaboração muito grande, né? Mas isso me fez pensar, poxa, então existem outras maneiras de pensar. E eu fiquei fascinado por isso.
Então também, de certa maneira, agradeço a esse meu tio e homenageio a ele também, porque devo a ele essa primeira lição que me tirou da bolha, que me tirou daquele mundo e daquele sistema único, exclusivo que eu estava vivendo, e eu acho que isso proporcionou para mim a possibilidade de desenvolver meu pensamento em outros sentidos. Vou ler os comentários que eu estou falando demais. Comentário da Paula Medeiros. Seus pensamentos são muito importantes para nós. Obrigada, Paula. Comentário do Renato Blumer. Renato Blumer é um amigo meu. Fica, André. Adorei essa. Botou inclusive hashtag. Diálogo, debate e informação sempre acrescenta, concordando ou não. O importante é respeitar a opinião. Isso é que é muito importante e isso é que nós estamos precisando desenvolver. Escuta, né? Escutar a perspectiva do outro não é para assumi-la ou para rejeitá-la, é para saber que ela existe. O caso que eu acabei de contar para vocês da minha infância. Regina Oliveira dizendo, continua. Ronaldo Relal, quanta lucidez em tuas colocações, André, ele disse. Obrigado, Ronaldo. É isso. É o esforço para ter lucidez. É o esforço para respeitar os pensamentos e a diversidade. A Márcia Podavani disse que também bateu a tristeza nela com o vídeo Brasil Crucificado, a indignação e até a desesperança por estarmos vivendo tempos tão difíceis e vermos pessoas disseminando ódio e não se colocando no lugar do outro. Dizer que é cristão é fácil. Viver como cristão com o exemplo de Jesus, aí sim é um desafio. Eu acho que é isso. Eu acho que... Márcia, quero só fazer um comentário aqui rapidinho sobre o que você está falando. Eu acho que eis um ponto aqui no que você está nos apresentando, Márcia. E o que eu tenho falado aqui sempre, né? E já falo em outras vezes nos meus cursos. Você não precisa saber de política, você não precisa saber sobre... sei lá, vamos dizer assim, sobre o aspecto ambíguo da ciência com relação ao domínio técnico-científico da vida humana. Há uma complexidade aí nesse assunto. Mas, por exemplo, cristãos podem saber e devem saber e são obrigados a saber que o ódio não é compatível com a religião que eles professam, que eles propagam, que eles defendem. Isso você não precisa saber de política, você não precisa entender de eleições, de partido, de votos, de imprensa, de ideologias. Você precisa saber que ódio não. Nós somos contra o ódio, nós não podemos concordar com um discurso de ódio. Não podemos concordar com violência. Isso não tem nada a ver com o que cristãos acreditam. Acho que é um pouco isso, né, Márcia? O Ronaldo Relal. Ele já tinha escrito, mas aí continuou dizendo que ficou bastante preocupado ao perceber uma onda muito retrógrada nas religiões, no caso no movimento espírita, nada a ver com Kardec. Retrógrada no sentido, eu diria, que no caso do espiritismo, né, para falar aqui porque nós temos uma audiência ampla, mas no caso do espiritismo eu diria, se o espiritismo é uma doutrina que se pretende ter bom senso, acompanhar a ciência, inclusive se o espiritismo propaga que os bons espíritos, uma das características deles é a maneira como eles se expressam pela linguagem e seus conteúdos, eu acho que tem que ficar uma reflexão, né? Quem se divulga, quem se propaga, quem se fala, quem se apresenta com discursos de ódio, de violência, de grosseria, será que pode ser chamado um bom espírito? Márcia Terezinha Mocarzel, minha aluna, faz vários cursos comigo, nós já estamos numa jornada de estudos há muito tempo. Márcia, obrigado pela sua mensagem, querida. Diz para mim, querido amigo, amo você. Olha que coisa linda a gente receber isso. E seus propósitos, sua cultura nos enobrece. Márcia, assim eu fico emocionado. Tenho um imenso prazer em ser sua aluna.
Fiquei muito surpreso com o que você falou sobre os comentários que foram encaminhados, que eu disse, né, que tem comentários muito violentos aqui nos meus vídeos do YouTube. Pobre daqueles que não dão o devido valor ao que é nobre e bom. Continue sempre, meu amigo. Que coisa linda uma pessoa chamar outra de amigo, né? Obrigado, Márcia, por essa... Você é verdadeiro, por você dizer isso. Eu fico emocionado. Fátima Lima Paula também, uma outra querida minha amiga, aluna. Bom continuar assistindo seus vídeos. Obrigado, Fátima. A Aline Moreira também foi carinhosa, né, fazendo algumas observações e deu algumas sugestões aqui sobre como poderiam ser os vídeos e tudo mais. Aline, deixa eu dizer uma coisa para você. Obrigado pelas suas sugestões, eu gosto de sempre ver as sugestões que as pessoas estão pensando, mas é difícil atender a certos pedidos, a certas sugestões, porque esse trabalho aqui é um trabalho gratuito, eu não ganho nada por isso, a não ser satisfação pessoal, né? Mas, que já é muita coisa, mas eu não ganho, e é muito trabalhoso fazer o vídeo, editar o vídeo, né? Arranjar um lugar aqui que seja razoavelmente, que tá em quarentena, né? Razoavelmente silencioso, vocês veem que tem barulho por tudo que é lado, para poder gravar o vídeo, é difícil. Então, por isso que eu não consigo me comprometer em fazer vídeos com tanta frequência, porque tem uma outra vida que eu preciso tocar, né? Tem uma outra vida que eu preciso, e eu não tenho nenhuma ajuda financeira aqui no nosso canal, né? Não existe isso. Não tem uma vaquinha, um suporte ou qualquer coisa aqui no nosso canal que me faça dedicar algumas horas do meu dia para esses conteúdos. Até gostaria, né? Quem quiser me dar alguma sugestão, alguma ideia de como eu poderia fazer esse canal, inclusive, ter mais frequência, ter mais quantidade de vídeos, de modo que eu consiga ganhar alguma coisa reservando um tempo do meu dia para a produção desses conteúdos, seria bom, seria interessante também. Estou falando aqui porque não dá, né? É um trabalho que eu considero um trabalho assim voluntário aqui. E a situação está muito difícil, eu sou profissional liberal, já falei isso no outro vídeo, e eu tenho que ficar muito atento a meus trabalhos, a minha vida profissional. Nós estamos aí numa crise enorme no nosso país e no mundo. Infelizmente eu não posso, eu não tenho tempo para poder compartilhar de maneira profissional o que poderia ser o nosso canal aqui. Tá, Aline? Então, eu te respondo isso porque não tem como mesmo atender a determinados pedidos. Infelizmente. Aristides Peixoto Filho, amigo, adoro os frutos dos seus estudos, Deus te ilumine, obrigado, Aristides. A Verusca Miranda também escreveu algo aqui grande, mas interessante, mas o que mais me tocou de tudo que ela escreveu foi assim: querido professor, eu gosto muito quando me chamam de professor, porque eu não sou só professor, mas gosto porque nós estamos precisando valorizar essa função, a função e a dignidade que é ao se ser professor. Isso é muito importante, eu acho que se valoriza pouco, se respeita pouco, se sabe muito pouco sobre o papel do professor. Nosso país é um país de ignorantes. Ai, que triste falar isso. Não todos, mas é sim. Tanto é que o professor é muito desvalorizado, a universidade brasileira está sendo desvalorizada, os intelectuais estão sendo desvalorizados. É muito triste. Por isso, quando você fala, querido professor, eu sou uma pessoa emotiva, já fico emocionado. Edson Figueiredo, também um amigo nosso, que também estudou muito conosco, dizendo: siga a sua vida fazendo o que acredita, avante. Obrigado, Edson, eu acho que é isso mesmo. Obrigado pelas suas palavras. A gente tem que fazer mesmo o que a gente acredita. Que quando a gente está na nossa verdade, quando a gente está ali no que a gente acredita, pode dar errado. E pode nem ser o melhor caminho. Mas é um caminho necessário para nós, de satisfação, de realização. Obrigado, Edson.
Jane Dalpian, a Jane lá de João Pessoa da Paraíba, obrigado pela sua mensagem carinhosa, dizendo que já me conhece há muitos anos, desde que eu estive lá na Paraíba, sei lá, mais de 15 anos atrás. Obrigado, Jane. Outra Jane, Jane Pelens, não sei como fala. André, foi com muita alegria assistir você. Espero que volte sempre, porque aprendo muito com você. Obrigado, Jane, por dizer isso para mim. Lilian Calmon, é inspirador ouvi-lo. Bacana, Lilian, obrigado. Isso é um grande elogio. É inspirador ouvi-lo, ainda mais hoje. Tem mensagem também da Terezinha Bastos dos Santos. Obrigado, Terezinha, comentando sobre a metáfora que eu falei, Brasil, país crucificado. Rosana Sawaia, obrigado, Rosana, dizendo que é muito bom escutar minhas opiniões. Cid Couto Chaves também mandou uma mensagem aqui falando sobre os incômodos dele com relação a essas contradições entre cristãos e toda essa situação que nós estamos vendo, né, sobre a propagação do ódio no nosso país e no mundo, sobretudo por parte de cristãos. Mônica Bertrand Cavalcante, André, eu super me identifiquei com o que eu comentei no vídeo. Obrigado, Mônica, pelo seu comentário. Que bom que você se identificou, que bom que há pessoas que se identificam. Eu também me identifico com muitas pessoas e com muitos vídeos e com muitos estudos. Graça Ivo, que é uma amiga minha e aluna também, fez muitos cursos comigo, me solidarizo com seu sentimento de espanto e de dor. Travessia difícil essa, só nos resta manter a atenção e a lucidez. Acho que é um bom comentário, Graça. Eu acho que até a ordem que você botou é boa. Nós precisamos primeiro estar atentos. A gente pode também não estar entendendo o que está acontecendo, isso faz parte. Estejamos atentos. E a isso pode nos gerar lucidez. Débora Severiano, por favor, continue trazendo esse conhecimento para a gente. Você tem o dom de falar sobre temas densos e complexos com clareza e leveza. Obrigado, isso é um grande elogio. Denis Severiano, fico vendo palestras suas antigas de anos atrás e aprendo muito, mas saiba que muitas das coisas que eu falei anos atrás eu já penso diferente hoje, claro, porque eu sou um ser em contínua evolução, em pensamento. Juscelina Coutinho, obrigado pela sua mensagem. Evandro Monteiro, Ana Cristina Ferreira Viana, concordo muito a respeito da contradição que você aponta. Obrigado, Ana Cristina. Cristina Dias, minha aluna, minha querida amiga também, falando sobre os meus estudos, o quanto isso é um alento para ela e também sobre essas contradições que nós estamos colocando aqui. É isso mesmo, Cristina, vamos lá, vamos tentando entender essas contradições dia após dia. Solange Carreira, ela e o marido, Solange Ricardo, também foram meus alunos. Querido André, agradecemos por dividir conosco seu conhecimento. Obrigado pelo carinho de vocês. Carlos Henrique Ferreira, André, quero expressar minha solidariedade, porque vivemos um momento de um extremismo de pensamento e de várias vidas ceifadas em ritmo assustador. Obrigado pela sua solidariedade, Carlos Henrique. Gente, eu não vou fazer um vídeo muito grande não, já está em 30 e tantos minutos esse vídeo. Era para ser um vídeo rapidinho, mas eu vou continuar postando vídeos aqui no canal. Eu agora já estou me animando novamente para isso. Acho que vou até começar a fazer uns vídeos diferentes. Vou começar a pegar literatura, que eu sou um apaixonado por literatura. Eu leio demais literatura, li muito literatura na minha vida. E eu acho que muitos textos literários, né, de grande qualidade, podem nos proporcionar importantes reflexões nesse momento. Eu acho que eu vou pegar um pouco por aí e a partir desses trechos, desses textos, a gente fazer uma série de reflexões importantes nesse momento, a gente entrar também por uma outra seara de estudos, de reflexões. Enfim, se você está assistindo até agora esse vídeo, você se inscreve nesse canal e se você está inscrito nesse canal, eu peço para vocês compartilharem. Vamos aumentar esse número de pessoas inscritas, dando seu joinha e compartilhando esses vídeos para a nossa reflexão, nosso pensamento. É muito bom quando nós estamos num diálogo aberto. Eu tenho uma alegria enorme por fazer esse diálogo aberto constantemente com as pessoas e aqui nesse vídeo.
Vê que eu já tô com ânimo novamente para retomar os estudos, porque pensei tanta coisa nesses 2 meses. Acho que tá na hora de a gente começar a falar um pouquinho dessas coisas e colocar, e trocar, e tratar, e abordar. Vamos lá, gente. A vida é isso. Um beijo para todos vocês.